Olá, meu nome é Armando e nós estamos mais uma vez juntos, celebrarmos o Senhor e aprendemos mais dele. Convido você a abrir comigo no Salmo de número 139. E convido você a ficar em pé também, se colocar em pé só por um momento, muda de posição. Salmo de número 139. Ao mestre de canto, é um salmo de Davi, um salmo para ser cantado durante a visitação do povo ao templo, lá no Velho Testamento, mas os fiéis do Senhor cantavam esse salmo em todo lugar. Quando na Babilônia eles cantavam voltados para Jerusalém, e esse salmo representa o reconhecimento de que Deus está presente em todo lugar, que Ele sabe todas as coisas e que Ele, apenas Ele, tem todo o poder. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior e Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos ainda não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro todos os dias, os meus dias foram escritos, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Quão precioso ou preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, é a Tua palavra, é o Teu Espírito, é a Tua presença aqui nesse lugar, que farão toda a diferença naquilo que nós não só já fizemos até aqui, mas faremos a partir desse ponto. Peço que o Teu Espírito Santo abra os olhos, abra o coração, abra a mente de cada pessoa aqui presente,
de cada pessoa que nos ouve, seja na internet, seja onde for, Senhor, para que a Tua glória resplandeça, para que haja reconhecimento da Tua pessoa, temor do Teu nome e a consciência de que nós não temos como fugir da Tua presença. Melhor será sempre, Senhor, usufruí-la. Melhor será sempre, Senhor, perceber essa presença aí e ter o prazer de ser guiado por Ti, de ser visto por Ti a cada momento e de ter a nossa vida toda, Senhor, pautada na Tua vontade, para a glória do Teu nome. Ensina-nos isso, Senhor. Esta noite, de uma forma especial, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, o velho cântico que já foi entoado aqui diz: Deus está aqui tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. O fato é, Deus está no nosso meio e nós estamos sempre onde Ele está, não importa onde. Reconhecer a presença de Deus, a existência de Deus, aliás, é o primeiro passo para aqueles que decidem viver pela fé, somente pela fé no Senhor. Viver pela fé, eu não estou dizendo viver de forma ignorante, viver de forma alienada, viver de forma a não ter certeza das evidências. Nós precisamos, para andar com fé, acreditar, em primeira instância, que Deus existe. Aliás, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele, o quê? Existe, e que Ele é galardoador, beneficiador, recompensador dos que o buscam. A negação da existência de Deus só cabe na mente daqueles que preferem crer em si mesmos, ou crerem talvez no acaso, de que tudo acontece por obra do destino, ou de um absurdo karma, uma coisa consequente ou inconsequente, quase um fatalismo. Ignorar a existência de Deus é para aqueles que preferem de verdade brincar de Deus, serem os seus próprios deuses, ou serem os deuses das suas vidas. Aliás, pessoas que assim o fazem, são exatamente como crianças, que se escondem dos adultos por um mero gesto das mãos. Eu vi essa cena várias vezes, com minhas filhas e com minhas netas. Vamos brincar de esconde-esconde. Então ela sai correndo para se esconder, mas não dá 3, 5 passos, põe a mão nos olhos, e agora ainda diz: pode vir me procurar, pode vir me achar, vovô. As pessoas que negam a existência de Deus, fazem exatamente assim. Aliás, o Salmo de número 14, verso 1 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. E o texto diz: eles se corromperam, eles estão corrompidos, eles cometeram atos detestáveis, e é exatamente por isso que essa nossa sociedade prefere não encarar o Deus da Bíblia, mas criar deuses segundo os gregos fizeram. Os deuses malucos do Olimpo, sem nenhuma moral, sem nenhuma capacidade de deixar qualquer exemplo. Então os homens hoje preferem assumir a ideia de que ou eles são o Deus do momento, ou então fazem deuses que são meras estátuas congeladas, porque eles não querem encarar o fato de que existe um Deus criador.
Refletindo então nas evidências sobre a existência de Deus, eu quero só rapidamente dizer o seguinte: hoje a coisa que mais se fala com um teste de paternidade é o teste do chamado DNA. Através do DNA é possível saber se alguém teve relação com alguém, se essa criança de fato veio da paternidade A, B, C ou D. É possível descobrir através do DNA as características de um ser humano inteiro, só através do DNA. É uma molécula que define as propriedades e características de um ser vivo. Em 1953, ano do meu nascimento, James Watson e Francis Crick desvendaram a estrutura arquitetônica do DNA. O mundo ficou pasmo com a sua beleza, com o seu design, com a sua funcionalidade. Mas foi só em 2001 que o projeto Genoma desvendou o código digital genético nanomolecular que está no nosso DNA. Uma simples molécula, algo tão minúsculo, tão pequeno, mas que tem tantas informações. Aliás, esse código digital genético nanomolecular está encaixado perfeitamente em sua hélice dupla. Mostra a imagem de novo, só para a gente olhar. E suas interações químicas entre 4 moléculas engenhosamente escolhidas para esse fim. Cada DNA tem 3 milhões de bits, informações químicas, todas determinando a constituição inteligente do ser vivo. Antigamente achava-se que essas informações, algumas eram aproveitáveis, outras não. Hoje já se sabe que cada código, cada caractere, cada bit tem um sentido e um significado na formação, na determinação de quem nós somos. Mas apesar de tudo isso, a inteligência social do nosso tempo, decadente como ela é, prefere negar o óbvio a ter que se submeter aos ditames de um Criador. Um famoso ateu do século XX, Anthony Flew, disse em 2004, um ateu disse isso em 2004, o DNA fornece um argumento novo e poderosíssimo de um design inteligente, ou seja, alguém, um arquiteto, uma inteligência maior bolou tudo isso. Não tem como isso ter acontecido por acaso. Eu quero recomendar uma leitura feita da entrevista de Flew, publicada no Philosophia Christi, um jornal da Sociedade Filosófica Cristã. Está num site www.biola.edu.philchristi. Depois eu posso colocar isso na mensagem ou no nosso site para você poder acessar. É uma entrevista recente. Esse homem está com quase 90 anos de idade. Mas um ateu chega ao ponto na sua vida em que ele agora tem que se render às evidências. É impossível que tudo isso esteja acontecendo sem uma inteligência maior como causa. A despeito dos questionamentos, Deus existe. E Ele se revela a nós, pelo menos de 3 formas. Por que eu estou dizendo isso? Para uma plateia de supostos crentes em Cristo Jesus. É porque a despeito de falarmos nesse nome, de proclamarmos esse nome, de até dizermos que estamos vivendo em função dele, muito disso se torna, de novo, uma abstração mental, uma forma mental de se ajustar à sociedade e se dizer que é religioso, mas muito pouco de prática tem na nossa vida, muito pouca influência transformadora na nossa vida, e as evidências estão aí. Ao olharmos para os evangélicos, para o mundo evangélico, para a igreja evangélica do nosso século, para o tipo de homens e mulheres que estão brotando deste
evangelicalismo sem Cristo, deste cristianismo sem Cristo, dessa religiosidade sem o Deus real, Criador, soberano, Senhor do universo. Mas você precisa saber, Deus se manifesta a nós de 3 maneiras. Primeiro, através da natureza. O Salmo 19:1 diz: os céus declaram, manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Talvez a sua correria, o seu tempo, suas tarefas, talvez a loucura da vida pós-moderna não lhe permite olhar para a beleza do pôr do sol, do nascer do sol, e compreender que por trás disso há um Deus inteligente, poderoso, minucioso, complexo, infinito, maravilhoso. A natureza revela a glória de Deus, mas Deus também se revelou através da palavra escrita. Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês acham que elas têm a vida eterna, mas na verdade, essas Escrituras testemunham a meu respeito. A Escritura é uma forma de revelar um pouco acerca de Deus. Deus então deixou registrado um pouco do seu caráter, da sua natureza, da sua vontade, da forma que Ele age. E a Bíblia é absolutamente coerente com tudo que acontece no universo, com tudo que acontece na natureza. É um livro escrito por homens, sim, é verdade, mas homens que foram inspirados por Deus. Uma escritura produzida há mais de 3.400 anos atrás, escrita em quase um milênio. Esse texto que foi colocado em nossas mãos e que perdura até hoje, que guia homens, mulheres, nações, seres humanos. Esse livro que já tentaram desconstruí-lo, já tentaram negar de toda forma, ridicularizar de toda forma, mas não tem como, porque é palavra de Deus e vai persistir para sempre. As demais literaturas religiosas que nós temos vieram antes ou podem até ter vindo depois, mas nenhuma delas passa ao teste da coerência. Nenhum livro da Bíblia, aliás, nenhum livro, não só da Bíblia, mas nenhum livro que nós possamos conhecer hoje, seja de que autor for, de que era for, tem tantos manuscritos, tantas evidências do que a Bíblia. Não tem. Leva para um laboratório, leva para a sua classe, leva para a sua faculdade, leva para os professores, leva para os cientistas tentarem desmentir a existência desse livro, ou dizer que ele foi inventado por alguém há 2, 3 séculos atrás. É ridículo. Toda tentativa de desmoralizar esse livro é a única tentativa de um ser humano para desmoralizar o Criador e tentar não se enquadrar aos ditames desse texto, que tem como base o amor a Deus, o amor ao próximo. Só isso, nada mais. Mas além da natureza, além da palavra escrita, Deus se revelou na história. Um momento na história, Ele deixa a sua glória, encarna como ser humano, através da virgem da qual nós falamos na semana passada, vive no meio da gente como gente, demonstra o seu poder absoluto ao acalmar a tempestade, ao acelerar processos de cura, ao fazer não milagres antinaturais, mas o domínio e o poder que Jesus tinha sobre a natureza demonstrava que Ele era de verdade o Filho de Deus, que andou entre nós, capaz de curar o cego, capaz de dar vista aos cegos, ao coxo, capaz de fazer o morto ressuscitar, capaz de acalmar as tempestades e fazer multiplicar moléculas de trigo, pães e peixes para uma multidão. Jesus tinha esse poder, porque Ele é o Verbo que se fez gente. Temos a natureza, temos a palavra, temos a pessoa de Jesus.
É interessante, mas apesar da encarnação de Cristo, que foi por um tempo e depois ele foi assunto aos céus, está à direita do Pai em majestade, deixe-me dizer uma coisa, em João 4:24, ao conversar com a samaritana, Jesus afirma: Deus é Espírito. O que quer dizer isso? Espírito vem da palavra grega pneuma, ar, vento, ou ruach, de Deus, do Velho Testamento, como o vento. Significa que Deus não é um ser material, uma essência criadora. Ele é uma essência absolutamente divina, Ele é fonte de tudo, Ele é o nosso designer, Ele é o Espírito. Não dá para você colocar Deus num tubo de ensaio, não dá para você colocar Deus numa estátua e se render diante dEle. Ele é criador, Ele não é criatura, Ele não pode ser contido na coisa criada. Ele se autolimita por um tempo, se faz gente como a gente. Jesus andando no nosso meio, os discípulos, os apóstolos disseram: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas Deus é muito mais do que isso, Ele é Espírito. Aí você pode perguntar: mas pastor, como é que eu posso acreditar num Espírito, numa coisa que eu não vejo, que eu não posso pegar? Como lidar com aquilo que eu não vejo? Querido, quando crer não basta, e quando os sentidos demandam evidência, ou seja, eu tenho que ver para crer, eu tenho que pegar, eu tenho que sentir, Deus tem que estar num lugar em que haja uma evidência clara, senão eu não vou acreditar. Quando nós buscamos isso, a exemplo de Tomé, se eu não vir, não crerei. Nós forjamos deuses à nossa semelhança e à nossa imagem, e nos curvamos diante desses ídolos como se fossem Deus ou deuses. O que eu estou querendo dizer é: quando você não é capaz de acreditar no transcendente, quando você não é capaz de acreditar no sobrenatural, quando você não é capaz de acreditar que há um Deus criador deste universo, que está acima de todas as coisas e que se revelou a cada um de nós, você anda a vida inteira fazendo de pessoas, de coisas, de você mesmo, deuses para você pegar, porque o seu corpo pede evidência. Eu tenho que testar, eu tenho que pôr na boca, eu tenho que morder, eu tenho que sentir o gosto, eu tenho que pegar, eu tenho que ter um arrepio, senão Deus não existe. Eu tenho que entrar num lugar de culto onde alguma coisa mexa comigo, senão Deus não existe. Ele não está na caverna, Ele não está na solidão, Ele não está no buraco, Ele não está na noite, Ele não está no desespero, Ele não está na tristeza, Ele não está em canto nenhum. Ele vai estar onde eu quero que Ele esteja, porque lá eu posso sentir Deus. E esse evangelho ridículo que está produzindo filhos não sei de quem, ajuda vocês, crentes em Cristo Jesus, e a todos nós, de uma forma errônea, a cantar coisas do tipo: eu quero pegar. Como é que você quer pegar no Espírito? Você quer conter Deus? Eu quero sentir. Tudo que se quer hoje é sentir, é ter sensação de, porque não é bastante acreditar em Deus. Mas Deus disse, e eu quero deixar um alerta, a ordem é explícita: não terás outros deuses diante de mim. Menino, menina, homem, mulher, jovem, adolescente, adulto, não construa nada na sua vida que assuma o lugar de Deus. Só existe um Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só Criador, e Ele é Espírito. O texto diz lá em Romanos 1, 20 a 23, uma espécie de denúncia do que está acontecendo com a nossa sociedade, e eu chego à conclusão, orando a Deus e vendo os exemplos, vendo o que está acontecendo no mundo evangélico, me dá assim uma sensação de que nós estamos sendo tragados, e apenas poucos vão ficar compreendendo a essência do Evangelho. Olha a denúncia do apóstolo Paulo, através do Espírito de Deus, usando esse homem, o que ele deixou registrado em Romanos, no capítulo 1, versos 20 a 23. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de quê? Das coisas criadas. Uma criança, um bebê, um feto, uma célula, um nascer do sol, uma estrela, a Via Láctea, as leis da natureza. De forma que estes homens de hoje são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E olha o que eles fizeram: se dizendo sábios, tornaram-se o quê? Loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Texto seguinte, parou aí? Sim. O que eles fizeram? Trocaram a glória do Deus invisível, do Deus maior, por uma imagem de pessoas, de gente, de ser humano, para adorar, para ter próximo, para ter no carro, para ter no peito. E eu não estou falando aqui, com todo respeito aos nossos irmãos romanos, porque católico eu sou, apostólico eu só não sou romano. Com todo respeito à nossa herança romana, nós não estamos falando aqui apenas de ídolos colocados em cima de morros, ou de estátuas enormes em praças que estão levando as pessoas a chorarem diante delas, a carregarem essas estátuas, a fazerem as suas procissões, a trazerem incrementos para cidades do interior que agora inventam turismo religioso em cima da visita de alguma coisa extraordinária. Não estou falando disso não, eu estou falando dos ídolos que nós construímos na nossa própria vida. Meu carro, minha casa, minha mulher, meus filhos, a amante, o outro, o dinheiro, o poder, a fama, e nós vamos construindo deuses diante dos quais nós nos rendemos e nos curvamos todo o tempo. Enquanto a existência do Deus que é Espírito é tão distante, tão longínqua, que nós perdemos a noção da existência de Deus, da nossa fé absoluta. E ainda o mundo evangélico com o mundo cristão criou uma forma artificial de produzir presença de Deus. Junta todo mundo num culto que lá Deus vai baixar. Como se Ele não estivesse na tua casa, como se Ele não estivesse no teu quarto, como se Ele não estivesse lá no teu computador, como se Ele não navegasse com você naqueles sites onde você entra, como se Ele não estivesse no trânsito, como se Ele não estivesse ao volante, como se Ele não estivesse na cama da sua casa, como se Ele não estivesse no leito onde você frequenta com quem quer que seja, para visitação ou para condenação. Deus é onipresente. O que nós estamos vendo hoje é a igreja sendo reduzida a encontros. Esta semana, quando cogitamos diminuir algumas dessas atividades de encontros, tem crente achando que vai haver uma desestabilização geral, Deus vai desaparecer, não vai descer nunca mais aqui na IBC, porque nós estamos dizendo simplesmente: amado, Deus está em todo lugar, ande na presença dEle, fique com Ele. Mesmo assim, no dia a dia, nós nos relacionamos com base naquilo que não vemos. Vento. Está vendo? Eu estou vendo o efeito e estou vendo o barulho. Está vendo? Você se relaciona com coisas que você não pega, que você não vê. E as ondas? Olha o que eu estou falando. Antigamente eu tinha que usar no microfone com fio, porque hoje a minha neta me perguntou: vovô, por que esses fios aí? Eu disse: para trazer a eletricidade. Você tem um rio, os homens põem uma espécie de muro ali, represam a água, colocam umas turbinas lá, e aquilo ali vai funcionando e gerando energia que vai para um fio, que do fio vai para outro fio, vai para outro fio, vai para outro fio, e tem que botar os transformadores, porque senão a energia acaba, e é assim que nós recebemos luz elétrica. Antigamente todo microfone tinha que ter um fio, hoje não, está andando aqui, eu estou falando aqui, está indo para uma base ali, mas você não está vendo.
e está saindo na caixa. Ora, nós lidamos com coisas que nós não vemos necessariamente, mas nós sabemos que existe e sabemos que funciona. Lavoisier foi o primeiro a determinar a composição do ar que respiramos. Tenta pegar o ar, tenta conter o ar, tenta decifrar a composição. Você está vendo o ar? Não, você não está vendo. O ar atmosférico é constituído 20% de oxigênio, 78% de nitrogênio, além da pequena proporção de água, argônio, anídrico, carbônico e outros gases. Agora imagine as ondas de rádio. Antigamente, para falar com alguém, tinha que dar uma manivelada no telefone velho e ia pelo fio. Agora, quantos celulares tem aqui? Levanta aí. Alguém tem celular aí, facinho? Levanta o celular aí. Olha os celulares, olha eles aí, quietinhos. É melhor deixar quieto, né? Deixa quietinho. Que é um celular hoje? É o telefone em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. É quase um onipresente aparelho. Que você depende dele, que você acredita nele, que você usa ele, que você fala com ele. Ele está te acompanhando. Ele está transmitindo ondas de radiofrequências que vão cozinhar os seus miolos. Mas a tecnologia é assim mesmo. Dentro da sua casa tem ondas eletromagnéticas por todo canto, que está acabando com a nossa sociedade, acabando com a raça humana. Está lá as tomadas, o micro-ondas, que é um dos maiores vilões. Está tudo ali, é tudo onda. Está o Wi-Fi, está tudo aqui, está tudo rolando aqui, está tudo aqui. Entrando no nosso juízo, modificando a constituição das nossas células, dos átomos, ionizando nosso corpo e trazendo prejuízos que a ciência denuncia, mas a indústria não deixa que seja anunciado para valer. Mas você não deixa de acreditar, você não deixa de ligar no celular, você não deixa de dizer para a operadora que não está funcionando. As antigas fiações vão dando lugar às antenas transmissoras e receptoras, levando e trazendo mensagem. Não vemos, mas elas existem e funcionam. Deus é Espírito, e nos deixou o seu Espírito em nós e entre nós, igreja. Jesus em João 14, 26 diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vai lhes ensinar todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Jesus disse que iria, mas não iria sem que enviasse o Espírito Santo para estar no meio da igreja, no meio do seu povo, no meio daqueles que creem. Ele não deixou de dizer que o ensino não seria feito por A, por B e por C, mas pelo próprio Espírito que habita naqueles que reconhecem o Filho Jesus como Senhor e Salvador. E por toda a Bíblia, Deus usa a palavra habitar, estar, visitar no meio do meu povo. Jesus diz em João 15, 26, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Outra característica da presença do Espírito, e aqui Deus está dando uma dica para você na palavra. Você quer saber onde o Espírito de Deus está? Você quer uma prova de que o Espírito de Deus está em algum lugar? Onde tiver gente reunida? Sabe qual é a maior prova? É que essas pessoas abrem a boca e falam de Jesus, exaltam o nome de Jesus, se inclinam à pessoa de Jesus, porque a obra do Espírito Santo de Deus é proclamar, aclamar, reverenciar, exaltar o Filho. Todo lugar em que a adoração se volta, ou a exaltação, ou o assunto é qualquer outro que não seja Jesus, tem algo errado. Não pode ter o Espírito de Deus lá, porque Ele é que vai nos guiar em toda a verdade. E Jesus disse assim: no entanto, está chegando a hora. A mulher disse: onde é que é para adorar? É na Betesda, na Peniel, é na Videira, é na IBC, é na IPNJ, onde é que é? Hoje os clientes do Evangelho estão procurando o lugar mais aconchegante, a mensagem mais tocante. Estão procurando o lugar melhor. Daqui a pouco nós vamos entrar numa competição doida. A competição de fazer tudo para agradar os crentes e segurar os crentes em cima de quê?
de programa que tem que se fazer, de estrutura que tem que se montar, porque o povo está atrás de outra coisa. Quando a mulher disse é aqui ou lá, Jesus disse não é aqui nem lá, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero pedir em nome de Jesus, que você que frequenta essa igreja, que se mistura nos grupos pequenos, se você tem alguma mentalidade focada em que Deus só se apresenta numa reunião, se você é crente há muitos anos, eu peço em nome de Jesus, volta para onde você veio. Se você tem coração aberto para aprender o que a Bíblia diz, você vai ouvir, e nós vamos orar para que você seja convertido ao Deus que é Espírito, ao Deus que é onipresente, onisciente e onipotente, ao Deus que não está presente apenas em programações montadas para entreter crente. Porque essa comunidade aqui, ainda que ela seja reduzida a meia dúzia, se for a vontade de Deus, ela será uma comunidade viva, que adora o Deus vivo e que o faz de forma viva para a glória do nome dele. Deus está aqui sim, mas está lá também, está na sua casa, está quando você senta com a sua mulher, com seus filhos, está na hora do jantar, do almoço, ao dirigir, ao andar, ao acordar, no seu falar, está no teu trabalho. Senão que Deus é esse, onde a sua transformação só acontece num culto, e você quer um culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, e a televisão, a maldita, tem nos ajudado a fazer exatamente isso. Você prefere passar 1 hora ouvindo alguém numa televisão do que passar 10 minutos focando na palavra de Deus e falando com Deus e ouvindo Deus diretamente. Quer um canal melhor do que esse? Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Homens de Deus, e talvez eu seja o próximo, não sei, eu não posso abrir a boca para dizer nada, a não ser que eu dependo da glória e da misericórdia de Deus, mas estou decepcionado de ver homens de Deus, pastores, líderes, homens, teólogos da Bíblia, mestres, homens do saber das igrejas, que falam de Deus, mas não conhecem Deus, que pregam sobre Deus, mas nunca deixou que Deus pregasse para ele, que são capazes de levar o povo à adoração, mas nunca adoraram pessoalmente. E aí o diabo astuto, ele sabe disso, isso só dura um tempo, não demora muito, vem o escândalo, o adultério, a mentira, o engano, e o povo se decepciona com o líder. Eu tenho grandes amigos, estive agora no meio de 2.000 líderes, falando de grandes amigos que construíram a sua torre, caíram de onde construíram a torre, e ficam agora lá embaixo, gritando contra a igreja institucional de todo jeito, falando mal da igreja de Jesus, no sentido de dizer que estão decepcionados consigo mesmo. Se alguém pecou, foram eles, fomos nós, somos nós, porque não ensinamos ao nosso povo que Deus é Espírito, e que Deus está com a gente todo o tempo, que Ele fez do nosso corpo, da igreja de Jesus, o seu templo favorito, o seu lugar de encontro e de adoração. Como posso então usufruir, perceber, andar na presença de Deus? Claro que você tem dúvidas como eu tenho. A questão, presta atenção, não é sentir, mas saber, ter convicção e ter certeza. O neopentecostalismo levou o povo de Deus a sentir coisas. Eles vão no culto e sentem coisas. Como um velho adepto do espiritismo, filho de pais espíritas, eu sei o que é sentir coisas num centro espírita. Eu sei o que é sentir coisas num centro de macumba. Eu sei o que é sentir coisas num templo pagão. Você vai ter milagres acontecendo, curas acontecendo, línguas acontecendo, profecias acontecendo, espíritos baixando, operações miraculosas acontecendo. É isso que você quer? Eu não quero isso, eu quero Deus. Eu não quero isso, eu quero a presença do meu Senhor.
que será na dor, no sofrimento, na doença, no câncer, na morte, Ele não me abandonará. Essa geração está procurando algum entretenimento. Líderes de adolescentes, líderes de jovens, tem que procurar todo dia uma química diferente, um programa diferente, uma luz diferente, um negócio diferente. Nós precisamos de Deus. Eu quero dizer para vocês, a maioria dos jovens está sentada aqui, né? Mas tem jovem para todo lado, tem adolescente para todo lado. Eu quero dizer para vocês que os maiores avivamentos da história da igreja começou, sabe como? Um grupo de jovens reunidos em oração. Não tinha música, não tinha show, não tinha nada. Tinha pessoas curvadas na presença de Deus. Tinha pessoas que estavam ali de joelhos, numa casa, num lugar, num cantinho, para dizer: vamos orar para que Deus limpe essa nação. O que é que vocês querem? Um iPad na mão de cada um, um iPhone na mão de cada um, um tele, para quê? Para ver se aciona Deus. Sabe como é que Deus é acionado de uma forma extraordinária? Põe o teu joelho no chão, clama ao Senhor, reconhece a presença dEle, e o Senhor vai fazer milagres e maravilhas nesta cidade, na sua vida, na sua família e na sua igreja. Reconhece que Deus é Espírito. Pense aqui comigo, ó. Deus está mesmo quando eu não sinto. A mulher abandonada, a mulher traída, o homem abandonado, o homem traído, o homem decepcionado, o homem passado para trás, o homem que foi diminuído, preterido, enganado. Seja o que for, seja a posição que você esteja, se tiver um momento que você acha que Deus não está, não pense isso. O Senhor sempre estará do teu lado. Ele vai lhe amar, Ele vai te buscar, Ele vai te disciplinar como um pai que ama. Ele vai dar umas palmadinhas em você, diferente dessa sociedade maluca que diz que ninguém pode disciplinar ninguém e deixa esses malucos saírem por aí matando gente nas ruas, nos estádios, nas ruas e matando gente, porque estão todos eles agora lutadores de MMA. Esses são os que ninguém pode tocar. Claro que não pode tocar, desde pequeno eles dão na cara dos pais. Essa psicologia fajuta que não está gerando nada. Cadê os caras? Estão gerando que tipo de sociedade, de filhos, de jovens nós estamos gerando? Que tipo? Cadê? Essa ideologia nojenta que não está produzindo nada, está desfazendo a família, está acabando com respeito, está acabando com a autoridade. Sabe por quê? Porque o diabo está induzindo no povo que a autoridade não existe, assim eles não terão jamais que se submeter à autoridade de Deus. Mas eles não sabem que o Senhor é um Deus vingador, o Senhor é um Deus que se ira contra o pecado, o Deus é Deus de juízo, e que haverá um dia em que o Senhor há de pedir contas de todas as coisas, e todos haverão de comparecer diante do Senhor, do Deus invisível, todo-poderoso. E a Bíblia ainda diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, indo para o inferno ou indo para o céu. Você acredita nisso? Não podemos deixar que isso seja uma abstração. Eu quero comunhão com o Senhor. Nós falamos, descrevemos, cantamos isso, mas temos que admitir que não existe nenhum meio artificial, nenhuma atividade ou encontro capaz de promover aquilo que é, está e existe 24 horas por dia, imediatamente ao nosso redor. Eu não sou contra o ajuntamento. Os maiores retiros de casais que eu tive na minha vida foi eu e minha mulher ajoelhados no quarto, tentando resolver nossas lutas e nossos problemas com as nossas filhas lá do outro lado, e o Senhor entrando e trazendo paz e trazendo harmonia entre nós, e o Senhor segurando o nosso coração, nos contendo para que a gente aprendesse a amar uns aos outros. Esses foram os maiores retiros que eu tive dentro da minha casa. Isso é o que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Salmo 139, 7, para onde eu vou escapar do teu Espírito? Então, nesse caso, qual seria o fim último da igreja, da liderança? Qual é o nosso papel nessa sociedade? Antes que esses escândalos acabem
desfigurando a pessoa de Jesus. E a minha oração é que se levante uma geração forte. Eu serei líder, pastor dessa comunidade, enquanto me permitirem falar dessas coisas, porque não haveria mais sentido se eu tiver que vir aqui domingo pós domingo para entreter pessoas. Não estou aqui vendendo nenhum produto, nada, mas senão para exaltar o nome de Jesus. E eu quero investir meus últimos anos de vida na vida de pessoas comprometidas com Jesus, que andam com Deus, que reconhecem a presença de Deus, que veem a sua cura, a sua restauração acontecendo diante da humilhação na presença do Senhor, diante de gestos que reconhecem que o Senhor está presente. Moisés fez isso lá no Velho Testamento, em Êxodo 19:7. Ele levou o povo para fora do arraial. Para onde? Ao encontro de Deus. Fora do arraial. Eu tenho um apreço especial por essa tenda. Não tem porta, não tem janela, não tem ar-condicionado, não tem nada. Vão construir ao nossos redores os templos faraônicos que quiserem. E quem quiser afim, tiver afim, vá para onde quiser. Nós vamos continuar aqui e de casa em casa, nas reuniões mais simples e singelas, na casa do rico e na casa do pobre. Nós vamos nos ajoelhar diante de Deus e vamos proclamar o nome de Jesus. E as almas vão se converter, não pelo lugar que nós nos encontramos, mas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo Espírito que habita em cada um de nós. Nós não precisamos de uma identidade predial. A visitação divina ao longo da história, lembra? Enquanto os ufólogos ficam tentando um contato com Deus, mandam um sinal, pi, 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 volta, pi, pi, será que é? Deve ser um ET, está em Marte, está onde? Antigamente era marciano. A Bíblia está repleta de homens que andaram na presença de Deus. A Bíblia é para você ler, você aprender os exemplos desses homens de Deus, e o que aconteceu com eles pode acontecer com a gente também. O mesmo Deus que estava neles, era o mesmo Deus que está conosco. Foi assim no Éden, contato pessoal, Adão e Eva na viração do dia. Enoque andava com Deus, Noé também andava com Deus, por isso que ele foi tão maluco que ele construiu uma arca no seco. Se Deus lhe mandar fazer uma coisa, uma arca no seco, você vai construir ou não vai? Eu construo. Se o Senhor mandar, eu construo. A despeito das pessoas, a despeito de quem duvide, de quem negue, pode fazer o que for. Se Deus mandar, eu faço. Eu permanecerei ali na presença dEle, dizendo: Senhor, eu faço. Pela fé eu vou te seguir, pela fé eu vou abrir mão, pela fé eu vou deixar os prazeres que me esperam, pela fé eu deixo a estabilidade que me espera, porque não interessa, eu te quero, Senhor, mais do que qualquer coisa. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Eu já disse para vocês aqui, vou voltar a repetir, na sequência histórica a raça humana alienada tentou criar uma torre, a Torre de Babel, para alcançar Deus e fazer célebre o nome dos homens. Toda tentativa de construir alguma coisa para chegar até Deus, essa tentativa humana será frustrada pelo Senhor e será escândalo para a sociedade. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Vamos construir uma cidade, uma torre, façamos um nome. Deus visita a obra, destrói o monumento, confunde a comunicação. Aliás, não destrói o monumento, mas confunde a comunicação e os obriga a espalhar. Babel é o símbolo da busca frustrada das religiões e denominações que fazem dos símbolos cristãos, dos prédios, dos programas, dos célebres nomes, dos títulos, dos instrumentos da pseudo-comunhão entre Deus e seres humanos, o seu bem maior. Irmãos, vamos amadurecer em Cristo Jesus. Quantas vezes você precisa vir para um ambiente de igreja para sentir que Deus está com você? Quantas vezes? Para com isso em nome de Jesus. Isso é blasfêmia, é ignorar que Deus não está lá na sua casa, é ignorar que Deus não está lá no seu quarto, jovem, adolescente, senhor, senhora. Não ignore isso.
Você pode estabelecer um ambiente de comunhão com Deus, pessoal, íntimo, lá dentro. Agora não vem com esse papo de que não, eu estou íntimo de Deus e por isso eu não preciso dos meus irmãos. Isso é balela, porque se você ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer o quê? Você vai me amar, agora você vai amar os teus irmãos. Esteja com eles, vá onde eles estão, reúna-se com eles, proclame o meu nome, ame, faça os mandamentos recíprocos funcionar, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, consolem uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, uns aos outros, é o desdobramento do amor de Deus. Quem anda com Jesus não anda só, não anda isolado, mas ninguém busca Jesus só no povão, no grupão, no programão, no cultão ou coisa parecida. Tem que começar na presença de Deus. Eu gostaria de um dia ver uma igreja que entra aqui nesse local já na presença de Deus, já vem cantando lá de casa, não sai no trânsito gritando com a mulher e com os filhos para chegar aqui, fazer uma cara de piega e começar a dizer que está louvando e adorando. Ridículo, é isso que a sociedade vê e vomita, é isso que os filhos veem em casa e vomitam, porque são homens e mulheres que não aprenderam a andar na presença de Deus, mas são frequentadores de cultos, frequentadores de quê? Abraão e a presença peregrina foi assim. Lembra de Abraão, pai de muitos? Ele andou na presença do Senhor. Aí de novo, quando o povo sai do Egito, o que eles fazem? Um bezerro. Eles constroem alguma coisa, tragam ouro aí, que nós vamos construir um bezerro. E esse bezerro, olha, é ele, vamos nos dobrar diante dele, está aqui o bezerro. Foi ele que nos tirou do Egito, é a encarnação, só se for do diabo. Entendeu? Aí o que é que Deus faz? Esse povo ridículo, esse povo infantil, que lá no Velho Testamento queria voltar para o Egito, porque não aguentava ser levado para a terra prometida com desconforto. Não pode ter desconforto, não pode pisar no chão, não pode tocar em gente doente, não pode atravessar perigos, não pode se afogar no mar, não pode nada. Tudo tem que ser para cima, tem que ter muito dinheiro, tem que ganhar muito, tem que ter muito, prosperidade, não pode ficar doente e acabou. Esse evangelho fácil, fraco, doente, que atrai pessoas incautas, que recebem benefícios, mas que nunca se rendem aos pés do Senhor para transformar o seu caráter e a sua vida. Porque o maior milagre não é o físico, é a mudança de mente, de coração. É tornar um indivíduo traidor num alguém leal, um mentiroso num alguém que fala a verdade, num cara que não trabalha em alguém que trabalha, num cara que é desonesto que agora é honesto, um camarada que não ama a sua família que passa a amar a sua família, em alguém que quer voltar para casa para estar com seus filhos e amar os seus filhos. É esse o milagre do evangelho, é a transformação do caráter das pessoas, tornando as pessoas parecidas com Jesus, transformando-as no caráter de Cristo. Isso não dá ibope, isso não dá barulho. 2 ou 3, quando se fala em mudança de caráter, vão dizer glória a Deus. A maioria não, fica esperando outra coisa. Sabe quem pode dar? Liga a televisão que está lá. Irmãos, nós só precisamos de Jesus e do Espírito Santo em nós. Glória a Deus, Senhor. Outro fracasso foi essa comunhão fabricada pelos judeus. Aí o que Deus teve que fazer? Aí ele montou uma estrutura para ensinar aquele povo. Tabernáculo, lei, sacerdote, paramento, tudo era num lugar só, centralizado, para ver se esse povo aprende. Porque eles estão tão baratinados, acreditando em vários deuses, e até a vaca entrou no negócio, que Deus agora teve que montar um tabernáculo, fazer o sacerdote entrar, o povo ficava de fora. Tudo que está no Velho Testamento lá é um ensinamento para uma nação infantil. E Deus foi fazendo tudo aquilo para apontar para um dia em que viria quem? Jesus, o Emanuel, o Deus conosco.
Antigamente era o sacerdote que tinha que entrar na presença de Deus. O povo era um bando de ignorantes que não sabia nada, que seria fulminado se chegasse perto da tenda da congregação ou entrasse no Santo dos Santos. Então quem ia entrar? O bispo, o Valdomiro. O cara pega o suor, joga no povo, vai ser curado. O outro leva o outro num negócio lá, joga unção no mar, unção para todo canto, é óleo para cima, óleo para baixo, é tanto óleo. Ridículo. Parece essas relíquias antigas do indivíduo que andava com uma raspadinha, um pouquinho de madeira da cruz de Cristo raspada. Ou o cara que vai em Jerusalém, que vai agora lá no Israel, traz um vidrinho com ar de Israel dentro. O cara vai lá no Jordão, olha para aquele rio e diz: eu quero me batizar aqui, porque foi aqui que Jesus batizou. Aí pronto. Você pode se batizar em qualquer um, até lá no Jordão, mas tem gente que batiza de novo. Não valeu aquele, eu quero aqui. Porque nós estamos o quê? Criando nossos deuses. É o rio, é o templo, é a cidade, é o lugar, é a viagem, é a igreja, é o homem, é o papa, é o bispo, é o padre, é o santo, é o irmão, é a irmã, é o filho, é o pai, é a mãe. E o Senhor vai ficando onde? Lá atrás, no esquecimento. Jesus é o Deus presente, o Emanuel. A sua simples, presta atenção, a simples presença de Jesus transforma um barco num púlpito. Transforma uma refeição de casa num encontro redentor, uma expressão de misericórdia e amor ao doente perdido. Ele transforma um milagre, um cuidado de um ser humano num milagre perfeito. Tudo segundo o modelo de Abraão, não segundo o modelo de Moisés. Queridos, o vento de Deus, o Espírito Santo, a presença plena e constante de Deus em nós, veio em Pentecostes. O mover do Espírito na formação de um povo. Por que é que nós custamos acreditar no óbvio? Deus existe, Ele está aqui, ali, acolá, tão certo quanto o ar que eu respiro. Por favor, vocês não precisam senti-lo. E quero dizer mais, sabe quando é que você sente? Quando você primeiro crê. Quando você crê e diz: Senhor, não importa, Tu estás aqui. Aí Deus age e você sabe o efeito. Ele passa na sua vida como um ar. Você vê as folhas pendendo, você vê a hélice girando, porque o vento está passando. É assim com Deus. Ele sopra de onde Ele quer, vai para onde Ele quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque Ele é Deus, e nós somos criaturas. Creia na presença dEle, reflita nisso. Não, você não precisa sentir o Senhor, não precisa montar nele, nem fabricá-lo, nem esculpi-lo, nem apalpá-lo. Não temos que temê-lo por desconhecimento, uma vez que nós sabemos muito sobre o seu caráter, sua misericórdia e seu amor incondicional através da palavra. Vamos praticar a presença de Deus, amados? Vamos sair daqui reconhecendo que nós estamos na presença dEle todo o tempo. Para onde você vai fugir de Deus? Não tem como. É melhor você reconhecê-lo como Senhor, Salvador, e desenvolver o temor ao Senhor. Eu pergunto, qual seria a sua reação se agora nesse momento entrasse aqui um grande ídolo dos esportes, um grande ídolo da música, um grande empresário? Se ele entrasse aqui agora, imagine, qual seria a sua reação se Jesus entrasse aqui agora, aí onde você está? Queridos, Ele já está aqui, através do seu Espírito. Eu quero convidar você a um exercício. Uma vez o Senhor teve um encontro com Moisés e disse para ele: tira as sandálias dos seus pés.
O lugar que você está pisando é santo. Fique de pé, quem quiser e puder. Tira a sandália dos seus pés. Simbólico. Tira. O indiano faz isso, sabia? Tira. Deus está aqui. Ele está, Ele é, Ele sempre será. O Espírito de Deus, Santo de Jesus, está aqui. Ele vai com você 24 horas por dia. Qual é a sua reação? Adore-o. Prostre-se na presença dEle. Ajoelhe-se diante dEle. Erga suas mãos para os céus. Renda-se a Ele de vez e à sua presença. Do que mais você precisa? Creia apenas, interaja, ignore, não temas, crê somente. Se você não acredita em nada, e esse gesto talvez não signifique nada para você, eu não quero produzir nada diferente aqui, a não ser o fato de que, pela fé, pela palavra, Deus está aqui no nosso meio. Diga para Ele: abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu creia, reconheça e saiba que Tu estás aqui, que eu quero andar na Tua presença. E a minha oração aqui talvez seja como a de Eliseu, orando pelo moço: abre os olhos dele, Senhor. E ele viu, o moço viu carros de fogo, viu a glória, viu o poder. Muitos de nós estamos como Jacó, que acordou do sono e disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. É possível. Qual é a sua expressão nesse momento, se você está consciente de que Deus está aqui nesse lugar? Quando Paulo visitou aquele grupo em Éfeso, perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo, não existe crente em Cristo Jesus sem Espírito Santo, não existe fé sem a presença e o poder do Espírito Santo em nós. O que é que você faria diante da gloriosa presença de Deus aqui nesse lugar? Desenvolve temor, amado. Desenvolve tremor, desenvolve amor, desenvolve reverência. Usa o nome de Deus na hora certa, do jeito certo. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Erga a tua voz e reconheça que Ele está aqui nesse lugar. Clame o nome dEle. Reconheça a presença dEle. Preste homenagens a Ele. Ele está aqui no nosso meio. Pratique isso, irmão. Talvez seja a primeira vez na sua vida que você se despe de tudo, esquece de quem está na frente ou atrás e reconhece que Deus é Espírito. E tão certo quanto o ar que nós respiramos, Ele está aqui nesse lugar. Vai com você quando você sair dessa propriedade, vai estar com você durante a semana, e é isso que importa. As outras coisas são acréscimos, as outras coisas são acessórias. Deus está aqui no nosso meio. Louve o Seu nome, louve o Seu nome, louve o Seu nome. Glórias ao Seu nome. Quem sabe o Senhor fará uma obra na sua vida hoje. Primeiro, abrindo os seus olhos. Segundo, trazendo uma visitação especial para você hoje à noite. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome. Aleluia. Oh, Jesus.
cântico entrou na nossa boca, um novo cântico tomou conta do nosso espírito, um novo cântico nos leva a exaltar o nome do Senhor. Tu és o nosso universo, Senhor. Tu és o nosso universo. Tu és acima e além de todas as coisas. Tu és tudo o que precisamos e queremos, Senhor. Oh, Jesus. Sejas meu universo. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Que sente só um pouco do meu tempo. Oh, Jesus. Não quero dar-te um dia apenas. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras. Quero que saia um dilúvio de bênçãos na minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. As cadeias do inferno serão quebradas pelo povo que te louva, Senhor. Seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Cante essa oração. Que sejas
Aleluia. Aleluia. Amados, se tem alguém aqui nesse auditório que hoje, entendendo que Deus existe, que o Espírito Santo é aquele que de verdade habita em nós e que nos faz proclamar o nome de Jesus como único Senhor e Salvador, tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje, de entregar sua vida a Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesse auditório? Levanta a sua mão aí bem alto para dizer: hoje é meu dia, hoje é meu dia, chegou a minha hora. Deus te abençoe, glória a Deus. Eu quero convidar vocês que fizeram uma decisão a virem aqui à frente. Alguns líderes de grupos pequenos, por favor, venham aqui também para orar por essas pessoas. Saiam do seu lugar, venham aqui à frente.